Hoje o assunto é... Na verdade, eu não vou falar de nada, né? Quem vai falar é o Luquinhas, eu vou ficar só na resenha. O Lucas já participou com a gente várias vezes. O que você vai falar hoje, Lulu? Salve, pessoal do YouTube. Hoje a gente vai falar de EC2 Autoscaling e dar um overviewzinho de Autoscaling Group para vocês. Boa, legal. Vamos lá, pessoal, mas é isso, né? A gente tem falado bastante aí sobre autoescalar, elasticidade e tal, e vamos falar da forma mais primitiva, vamos dizer assim, a forma mais simples, talvez uma das primeiras formas de a gente autoescalar a nossa aplicação, que é autoescalar com EC2, né? Criar e apagar servidores de demanda. Tem um monte de coisa que ajuda a gente a fazer isso de forma automatizada em alguns aspectos. Dá para usar Elastic Beanstalk, dá para usar Kubernetes, que faz isso, né, por baixo dos panos, tal, tudo mais. Mas nós vamos falar como faz no pelo mesmo, né? Quando é que vai lá, pega lá as máquinas e põe para rodar, né, Luquinhas? Porque é muito comum você ver a gente fazendo deploy aí, colocando Elastic Beanstalk e tal, só que, cara, quando chega lá na hora de fazer um troubleshoot diagnóstico, não sabe ver, não sabe olhar, não sabe como funciona, né, Lulu? E não sabe por que de repente tá escalando e por que tá matando máquina e fala, mano, o que tá acontecendo com a minha aplicação? Aí dá erro, aí a gente vai trazer esse overview. Até porque o Autoscale é um serviço primitivo, né? É um dos primeiros que a Amazon disponibilizou. Então, vamos explicar isso de forma primitiva também. Primitiva não, né? Com umas melhorias. Fala na máquina. Tá, beleza. Pessoal, o que é Autoscale, de onde vem e para onde vão? Hoje a gente vai trazer esse overview. Qual é a ideia? É vocês entenderem por que as máquinas sobem, por que as máquinas somem e o que faz isso, tá? Eu separei esses 5 tópicos que a gente vai conversar durante essa live. São esses 5 pontos. O autoscaling inicia novos servidores ou instâncias, remove instâncias por política, não tem custo, integra com o load balancer e usa o launch configuration, tá? Ou launch template, que eu vou colocar junto com o tópico do launch configuration. É um recurso novo que veio de um tempo para cá e muita gente tem usado e gostado muito, tá? E eu vou explicar por quê. Em tese, ele poupa muito tempo e esforço, tá? Então, tem muita empresa que precisa versionar código através do launch template e é muito bom. Beleza. Vamos lá. O primeiro tópico, inicia novos servidores e instâncias. Nesse tópico, a gente tem alguns pontos muito importantes. Quando você inicia novas instâncias, você aborda esses 4 pontos. Todas as instâncias, elas vão ser iniciadas em multi-AZ, se você configurar corretamente essas subnets. Mas por que é importante ter o multi-AZ? Porque a ideia do autoscaling é ser tolerante a falhas. Então, tipo assim, se você tá com uma instância em Osasco e outra em Carapicuíba e acabar a força de Carapicuíba, tem que ter luz em Osasco. Então, o autoscaling é justamente para isso. Você pode colocar quantas zonas você quiser, até 8 ou 16, se eu não me engano. Então, você pode intercalar. Geralmente, o pessoal gosta de usar 3 até 4 para fazer o crossing zone, que também tem com o load balancer, que é o esquema de você direcionar a carga de acordo com quantas instâncias tem em uma determinada zona. Então, poxa, se eu tenho 2 instâncias em uma zona, eu tenho que dividir essa carga proporcionalmente, tá? Mas isso aí é quem não viu a live de load balancer e perdeu. Tem que entender para ver. Esse é o ponto importante, né, Lulu? Que não apenas a gente, né, em geral, a gente auto-escala porque a gente quer mais performance, né? Então, eu quero ter mais capacidade, né? E quando eu não estou usando, eu também não pagar, né? Eu diminuir lá o recurso para não pagar. Mas o autoscaling tem uma função de resiliência também, né? De autodisponibilidade aí para se cair. Se você colocou, é bem comum aí a gente ver cliente que colocou tudo na mesma AZ, na mesma zona, né? E aí, se essa zona apresentar um problema, o que pode acontecer, que já aconteceu, a gente já viu acontecer, é raro, mas a gente já viu acontecer da zona inteira ficar fora,
aplicação do cara fica fora também, né? Pois é, exatamente. E é muito comum e a gente sempre força isso, viu, pessoal? Porque às vezes é detalhe mínimo que você esquece na hora de configurar isso e compromete todo o ambiente, tá? Mas dá para corrigir, isso é fácil. Outro ponto é Schedule Actions, Policies e Desired Capacidade. Eu vou explicar isso agora. Falando um pouco do que a gente estava falando sobre multizones. Aqui tem um exemplo claro, tá? E vai ser o mesmo exemplo que a gente vai fazer na demo. Hoje a gente tem uma demo que é super da hora e vocês vão entender na prática como isso funciona. Aqui a gente tem a zona US-A e US-C. Eu coloquei essas duas zonas para deixar fixo a ideia de redundância, tá? Eu poderia ter posto 3, 4, sim, só que não vem ao caso porque é só uma demo, mas em ambientes que o pessoal usa com cargas de produção é muito importante ter, tá bom? Uma curiosidade aí, né, o Lucas? Às vezes acaba a capacidade de uma Z daquele tipo de recurso que você quer, daquele tipo de instância. Se você está só com duas, pode virar um problema, né? Exatamente. Porque, gente, isso é muito comum. Às vezes, você fala assim, eu quero subir um tipo de máquina na AZC. Só que, às vezes, a Amazon não tem capacidade dessa máquina nessa AZ. Então, ela fala assim, olha, é muito difícil. Eu acho que já peguei uns 3 casos, assim. Mas tem, tá? Ela fala assim, olha, não dá para por aqui. Suba em outra zona. Então, você sobe na A, na B, na D, e assim por diante. Mas é um bom ponto. Bom, vou explicar como funciona, como e para que serve o Schedule Actions, tá? O Schedule Actions, ele funciona por condição do Security Group. Quando você schedula um auto-scaling, você parametriza ele. Você fala assim, olha só, eu quero que aconteça isso, dessa forma e que comece tal hora. Então, com base nisso, com o schedule, você consegue dizer, olha só, todo dia de manhã eu tenho uma carga muito alta que entra no meu site. Então, eu preciso sempre ter 10 instâncias lá para aguentar o trampo. Então, beleza, você vem aqui, coloca quanto tipo de instância você quer. Pô, eu quero 10. O máximo que suba vai ser 30. E eu quero que toda quarta-feira isso seja executável. Então, você vem aqui, coloca, e toda quarta-feira, 10 horas, ele vai botar 10 instâncias para você aguentar todo o tráfego que você precisar. Isso é usado tanto para aumentar o tráfego, como também reduzir. Tem muita gente que economiza muita grana em ambiente só fazendo a redução depois das 7 horas. E é, tipo, muito simples. Outro ponto bom é que você, às vezes, não precisa ter necessariamente um ambiente no load balancer para escalar isso. Você pode ter, de repente, alguma aplicação que roda em ambiente spot e você sobe máquina, abaixa máquina, você também consegue colocar isso, tá? Isso é um ponto bem legal, né, Lucas, que você colocou, porque a galera associa muito, e realmente 99% dos casos, você tem um load balancer recebendo a carga, um autoscaling recebendo a carga do load balancer. Mas isso não é regra para todos os casos. Então, se você tem lá um workload de processamento, sei lá, gráfico, você tem lá um monte de imagens você quer processar, você tem lá um exemplo clássico que a gente tem é o X-Ray do 3D Studio Max, que renderiza. Você tem uma manager, ela vai criando máquinas. Você pode tranquilamente criar um auto-scaling que não tem um load balancer. O que ele faz é receber essas instruções de renderização, fazer as renderizações e mandar as imagens para o servidor de arquivo. Não tem... O auto-scaling pode ser usado sem o load balancer, sem problema nenhum, apesar de, em geral, ele ser usado em conjunto, né? E o scheduler é legal para você fazer essas coisas estáticas, né? Você vai lá estaticamente e fala, eu sei que é esperado essa capacidade tal dia, tal hora. Eu vou lá e faço. Por quê? A galera deve estar se perguntando, poxa, mas o autoscaling não tem que auto-escalar, né? Eu estou
escalando ele de forma manual e tal, é que a gente vai ver que existem casos que o autoscaling não consegue atender tão rapidamente, né? Por exemplo, uma campanha que viraliza ali, ele demora um tempo para subir as máquinas, né? Às vezes, já peguei casos de 25, 23 segundos que a gente conseguiu deixar para ele autoescalar, mas ele vai ter esse tempo de subir as instâncias, o que pode não ser adequado ao teu perfil de tráfego, né? Por exemplo, uma viralização, uma notícia que bomba, essas coisas, né? Uhum. Assim, às vezes não, acho que grande parte do pessoal gosta de ter isso para ter um rescaldo. Pô, a gente sabe que tem as policies que pega e escala por 2 máquinas a mais, só que às vezes o tempo de resposta na sua aplicação depende de uma disponibilidade muito baixa, é coisa de segundos. Então, se você já se programa, você meio que evita muito problema, né, de erro, e aí não tem problema, não tem que se preocupar com isso. Bom, de Schedule Action é isso, não tem muito segredo. Eu vou mostrar lá na demo, tá bom? Bom, agora sobre o lance de políticas de redução e aumento. Essas são as policies que o autoscaling trabalha, tá? Eu coloquei 2 policies baseadas em uso de CPU, tá bom? Em cima, a gente vê uma policy que ela remove uma instância quando o uso de CPU estiver abaixo de 5 durante um check de 60 segundos. Por que eu uso um threshold às vezes tão baixo ou tão alto? Lucas, como que eu vou saber qual parâmetro usar? Não tem como eu falar. Às vezes a sua aplicação escala com memória, às vezes a sua aplicação escala com CPU, às vezes a sua aplicação tem que escalar quando está com uma taxa de resposta muito alta. A gente usa a CPU, que é o load, porque depois de certo tempo, a gente sabe que a maioria das aplicações usa isso, tá? Então tem essas duas métricas. Uma que a gente abaixa, remove uma instância, e embaixo a gente tem a outra policy, que ela aumenta na quantidade uma instância a cada 60 segundos, a cada não, né? Se durante 60 segundos a CPU estiver acima de 10%, ela entende e ela coloca uma instância a mais. Por que tem o threshold tão baixo de 60 segundos, tá? Parece ser alguma coisa muito rápida. Então, se eu preciso de algo que seja de imediato, eu ponho 60 segundos. Mas, Lucas, eu preciso que é uma coisa que aumente mais. Então, beleza. Então, ao invés de eu subir uma máquina, uma instância, eu subo 2, 3. Então, tipo assim, pensa, se eu vou estar com o uso de CPU em 30%, mano, eu preciso que isso fique em 10. Não faz sentido eu subir só mais uma máquina, porque em tese ele vai dividir por 2, vai ficar mais ou menos a média de 15%. Porque é essa a regra que o autoscaling usa. Ele não pega só a porcentagem de uma instância, ele pega a porcentagem de todas e tira uma média. Então, se eu estou com uma a 60%, eu preciso que fique, de repente, 20%, eu pego isso mais 2, 3. Aí, proporcionalmente, ele vai dividir o tráfego e vai reduzir até a porcentagem que você precisa. Depois que estiver abaixo do que você precisa, que geralmente é a policy de redução, você deixa, poxa, se depois de X tempo não tiver nenhum uso acima de 5%, que é o ideal, então eu removo as instâncias ao pouco, uma a uma, entendeu? De uma forma menos agressiva pro ambiente. Sobe rápido e baixa devagar, né, Lulu, para evitar o Sobe risco. rápido, Pode ser uma estratégia. Exatamente. A gente pode usar outras métricas, né, como o Lucas disse. Uma métrica bem legal que eu gosto de utilizar é a requisições por segundo no load balancer.
ou requisições por tempo, né? Quantidade de requests no load balancer. Sim. Então essa é uma métrica bem legal, porque aumentou a carga, e aí é o que o Lucas falou, não tem receitinha, né? Você vai variar de acordo com a sua aplicação, você tem que tentar fazer com que você seja o mais assertivo possível, sem desperdiçar recursos, que é a grande sacada, né? Sem ficar escalando desnecessariamente, né? Então, vai variar muito da aplicação, da carga, do que ela usa, e dá para fazer isso de forma manual, vamos dizer assim, a gente escolher essas métricas, mas o ideal é você fazer um teste de carga para escolher essas métricas, depois a gente vai ter lá o preditivo também, que é uma outra possibilidade lá que a gente vai falar um pouco mais para frente. Isso aí. Lucas, pergunta que todo mundo sempre faz. O autoscale aumenta o tamanho da máquina? O autoscale não. O autoscale, ele provisiona mais instâncias de acordo com a instância que você já está usando. Isso aí. Então, escalabilidade horizontal e não vertical. Isso. Né? Então, eu aumento vertical. Máquinas e diminuo o número de máquinas e não aumento o tamanho delas, porque a galera às vezes se confunde, né? Sim, sim. Dá para colocar mais de um tipo, né? Dá para me colocar mais de um tipo lá, usando spot, por exemplo, eu posso colocar 3, 4 tipos para subir. Mas vai ser sempre o número de máquinas que ele vai aumentar e não o tamanho delas. Isso aí. O foco é sempre horizontalmente. A gente pode trocar o tipo com o layout configuration, o layout template, mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Mas em si é horizontalmente mesmo. Tá. Design de capacidade. Quanto? Lucas, quanto que eu vou usar para o meu ambiente? Cara, tem que prestar muita atenção nesses 3 itens aqui. Quanto você deseja, o mínimo e o máximo. Muita gente confunde muito isso, porque o quanto você deseja não é o mínimo e também, óbvio, não é o máximo. O desejado é quantas instâncias você quer subir. O mínimo é a quantidade mínima que sempre deve existir. Tipo assim, mano, em hipótese nenhuma, tem que ter menos que o mínimo. Então, se eu falo assim, mano, eu quero o meu mínimo 2, beleza, ele vai por 2. Só que se você botar a quantidade desejada como uma, ele vai subir mais uma máquina. Por quê? Porque você disse, olha, eu desejo isso. Só que, cara, não é o que você quer, é o que o autoscaling quer. Então, se você configura o autoscaling para querer 2, bicho, ele vai ter 2. Se você põe essa métrica de desejado em uma e o mínimo de uma, beleza, tá tudo igual. Aí ele vai escalar proporcionalmente até 5, tá bom? Só dar um exemplo aí, né? Só dar um exemplo prático aí da vida real aí para tentar elucidar. Eu tenho lá mínimo 2, máximo 10, máximo 5 aí como tá, mínimo 2, máximo 5, né? Se eu colocar desejado 0, ele vai deixar 2. Por quê? Porque o mínimo é 2. Se eu deixar o desejado 3, ele vai por 3, porque o mínimo é 2, desejado é 3, máximo é 10, é 5. Ele vai deixar 3. Isso. Se eu colocar o desejado 10, ele vai deixar com 5, porque o máximo é 5, ele nunca vai passar do 5. Não é? Na verdade, ele nem deixa eu pôr desejado 10, né? Porque acima do mínimo nem deixa eu pôr desejado 10. Não deixa porque é 5 o máximo. Poxa, Flávio, mas por que eu tenho desejado? Porque o desejado é onde o autoscaling vai trabalhar. Então, se você colocar lá, por exemplo, máximo 5, mínimo 2, desejado 5, ele vai escalar para 5. Porém, a política vai entrar, e se o seu CPU, nesse exemplo que o Lucas deu, estiver baixo, a política vai entrar, vai tirar uma, até chegar em 2 de novo. E se o CPU aumentar, o desejado vai aumentar para 3, para 4, para 5, até ficar 5, que é o máximo. Então, o desejado é onde o autoscaling fica manipulando ali, brincando para subir e tirar o número de máquinas. Exatamente. Agora, se você não tiver política nenhuma, você apaga as políticas, você pode apagar as políticas do autoscaling e deixar o desejado 3, vai ficar 3 para sempre, porque não vai ter uma política para vir e diminuir as instâncias, ou pode ser que você esteja um scheduler, né? Como o Lucas já explicou. Aí o scheduler, que ele vai fazer? Ele vai, no scheduler você consegue mudar tanto o mínimo, o máximo, quanto o desejado. Exatamente. Então, o bom aqui tem esses 3 pontos. Tem gente que não usa a questão de política, que eu acho que é inviável. Que você, eu só ponho a de
a aumentar a máquina. E todo dia, umas 6 horas, 10 horas, eu ponho em 2 máquinas, 3. Então, beleza, mas o certo é você, sempre que precisa aumentar, você aumenta, e sempre que você abaixa, você. Desculpa, e sempre que você precisa reduzir, você vai abaixa. Porque o autoscaling vem com o intuito de performance e custo, né? E você, tipo, sempre economizar o máximo que você puder, tá bom? É basicamente isso que funciona o desejado, tá bom? Agora, indo para a parte de políticas, de termination policies. Como que eu sei qual a melhor forma e como que eu devo remover as instâncias que estão no meu autoscaling? Porque eu falo, Lucas, beleza, eu subi 3 máquinas, mas eu tenho alguma ordem que eu quero que essas máquinas sejam apagadas? Ou autoscaling fornece isso? Por quê? Porque às vezes, pensa, você está subindo uma versão nova, tá? De um site. Eu vou dar só um overview mesmo. E você fala assim, poxa, rapaziada, a gente tá com uma correção mínima de configuração de máquina, vai, um parâmetro no Nginx, tá bom? Então a gente precisa botar por isso. Tá, então o que a gente faz? A gente sobe 2 máquinas novas e mata as 2 máquinas velhas. Se você não colocar em nada, muitas vezes o autoscaling não vai tirar as máquinas que você quer. Se você vem e põe que você quer que ele remova as instâncias mais velhas, então ele vai deixar a versão mais nova de máquina que você subiu. Exemplo, se tem 2 máquinas de ontem e você põe 2 máquinas hoje, pô, tem 2 máquinas de hoje e 2 máquinas de ontem. Aí você vai e põe para remover duas máquinas. Qual ele vai remover? Se você tiver com a configuração certa de termination policy, ele vai remover as máquinas de ontem. Então, às vezes, tipo assim, se tu não pôr nada, pode ser que ele remova uma não e uma sim. Como eu já vi acontecer muito. Lembrando que o default é um mix entre várias políticas de terminação, de terminar, né, de termination. E o default, ele tenta também equilibrar as AZs, né? Então, ele tenta deixar as instâncias no máximo número de AZs possíveis. Então, pode ser que às vezes você tem 2 AZs, mas você tem 3 instâncias. Pode ser que uma tá na A, 2 estão na B. E a nova tá na B. O que ele faz? Pode ser que ele termine a nova. Por quê? Porque ele tá tentando deixar nas mesmas AZs. Por isso que é recomendado, na hora de você fazer a rotação, você muda a policy, você pode mudar a policy aqui, para ele terminar as velhas primeiro, depois você volta para default para deixar sempre balanceado. Né? Isso aí. Gente, tem muito. Inclusive ficar na prova, viu, pessoal? O que é o Termination Policy? O Termination Policy é isso, é a ordem com que ele termina as máquinas. Imagina, você tem lá 10 máquinas, qual ele vai terminar primeiro, né? Baseado no Termination Policy. Exatamente. E isso, gente, a gente pode usar para muita coisa. Tem gente que usa isso no meio do dia para atualizar site, tem gente que usa para inúmeras coisas, tá? Depende da aplicação e do negócio. Isso é muito importante, porque eu falo assim, pô, aí eu botei aqui hoje porque eu vi lá na live e a minha aplicação não funciona assim. Não, a gente tá dando um exemplo, tá bom? Se precisar de alguma ajuda, alguma coisa assim, nós tem um fórum nosso lá no Telegram, vendendo jabá. Então, só pedir para entrar aí e a gente tira as dúvidas que vocês tiverem, tá? Mas, basicamente, é isso, tá bom? Bom, vamos falar de custo. O custo que o autoscaling tem. Essa aí é a minha opinião. Eu acho que deveria ser pago, porque ele é de graça. Gente, não tem custo nenhum você usar o recurso, o serviço do autoscaling.
Mas você fala assim, pô, mas aonde que a Amazon ganha dinheiro nisso? Cara, a Amazon ganha dinheiro em você usando isso, sabe? Em você subindo máquina, em você economizando. Então, tipo, tem alguns serviços e recursos na Amazon que realmente não tem custo. Até porque muitas vezes não tem essa necessidade, né? Então, o autoscaling é um desses serviços que eu particularmente gosto muito. Só não concordo, vamos entrar no debate, só não concordo com essa história que acho que devia ser pago. Não tem que ser pago, não. Tem que ser pago melhor para todo mundo. Real. Tipo, bastante dinheiro. Vamos lá. Próximo tópico. Integração com load balancer. Isso é muito legal e é uma coisa que veio de um tempo para cá, esse novo recurso do Target Group. A gente já disse, né, que o autoscaling funciona com outros serviços, como Instance Spot, mas ele também funciona com os load balancers, em particular com os dois tipos mais usados, o Classic e o Application. O Application, para quem não sabe como funciona, ele não é da forma cru que é o Classic, que você só joga lá as instâncias. Ele tem um parâmetro de encaminhamento de tráfego, como se fosse uma tratativa no ANX que manda, olha, se for isso, faz isso, se for isso, faz isso. E esses são os target groups, tá? Ele encaminha o tráfego no application para os target groups, que são camadas abaixo, tá bom? Para ficar mais resumido. Mas para quem não viu o vídeo de load balancer, vai estar o linkzinho acima, tá bom? Para todo mundo ver. Mas ele consegue escalar instâncias tanto para um target group como para um load balancer clássico. Um ponto legal disso é que pro lance dos target groups, eu consigo colocar vários targets. Então, de repente, assim, eu tenho vários load balancers, só que eles têm um target em comum. Vai, exemplo, tá? Eu tenho 5 load balancers, só que dentro desses 5 load balancers, eu sempre tenho uma aplicação de cache, exemplo, tá? Que roda em uma instância. Então, proporcionalmente, eu consigo escalar só essa instância de cache, que é usado para todos os 5 load balancers. Então, eu ponho o target group dos 5 e consigo escalar horizontalmente e, consequentemente, dentro de cada load balancer proporcional. Então, eu sempre vou ter uma escalabilidade não dentro de uma aplicação só. Eu posso ter uma escalabilidade dentro de 5 aplicações diferentes, ou de acordo com o que você precisa. Se for um site, se for uma página estática, um fórum, qualquer coisa. A ideia aqui é viabilizar formas com que seja volátil você usar não só para um target, como usar para vários. Muito legal. Eu sei que é um pouco confuso isso, né, Flávio? Tipo, explicar o target sem explicar. Mas na prática você pode subir as máquinas do autoscaling, você pode ingressar elas em mais de um load balancer, né? Ou em mais de um target group, como é o exemplo dos application load balancers. Mas, cara, ficou claríssimo o jeito que você explicou, Lucas. Ficou claríssimo. Valeu, Lulu. Valeu, Adassa. Valeu, Matheus. Cris, obrigado demais aí.